Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, me faz companhia na bancada no programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar todos os dias, aqui de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, aqui na tela da Band Amazonas, para conversar com o nosso convidado, que é o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que completou agora, no dia 10 de abril, 100 dias de gestão à frente da capital amazonense. Prefeito, muito obrigado pela presença aqui na Band, a ter aceitado o nosso convite aqui da entrevista coletiva. E 100 dias, assim, trazendo rápido na memória, do que mais o senhor se orgulha? Boa noite, Neto, boa noite, Eduardo, boa noite ao telespectador. Muito trabalho. Me orgulho muito de poder representar esse povo, o povo me escolheu. Eu me orgulho muito de poder retribuir com muito trabalho, trabalhos intensos, em 100 dias, muitos desafios, assumir uma cidade como Manaus, no pior momento da sua história, numa crise sanitária mundial, em que Manaus foi muito abatida, assolada com a segunda onda da Covid-19, e foi nesse cenário que nós assumimos, no cenário, Eduardo, também, em que assumi uma prefeitura com 1 bilhão e 400 milhões de reais menor de orçamento do que o ano de 2020, sendo que, tendo menos receita, eu vou pagar mais dívidas, porque eu tenho um ano muito desafiador para pagar as dívidas contraídas pelas gestões anteriores. E ainda assim, a Prefeitura de Manaus, nesses 100 dias, trabalhou diuturnamente para diminuir e minorar o sofrimento da população em todos os aspectos que eu quero discorrer no decorrer da nossa entrevista, a partir do momento que vierem as perguntas nesse sentido. Porém, com muito orgulho de poder retribuir para Manaus, com muito trabalho, a confiança em mim depositada. Prefeito, continua a campanha de imunização na capital, o Amazonas acabou não relaxando, mas saiu de um patamar que era o primeiro, líder de todo o Brasil, do que mais estava vacinando. Manaus continua e já chegou a 12ª remessa de doses aqui na capital. E agora, o que muda? Por que isso aconteceu? Veio a ocorrer, esses números vieram caindo, teve relaxamento? O que aconteceu? Nós recebemos a vacina proporcionalmente enviadas pelo Ministério da Saúde. No início da vacinação, por sugestão do ministro Pazuello, a equipe do Ministério da Saúde, se criou um fundo de 5% de todo o quantitativo nacional. Para que vocês tenham uma ideia, no início da vacinação, Manaus estava no auge, né, da crise do oxigênio, da infecção das pessoas, os hospitais, todos eles estavam cheios. Então, para que você tenha uma ideia, nesse período desses 5%, chegou o momento de algumas remessas que nós tivemos quase 70%, 80%. Então, Manaus recebia mais vacinas do que o restante do Brasil. E em função disso, nós começamos a vacinar, avançamos muito na vacinação e por um bom período ficamos em primeiro lugar na vacinação do país. Com o avançar da vacinação, nós já temos todas as metas alcançadas de 60, 65, 70, 75 anos, e com a diminuição das infecções na nossa cidade, outros estados passaram a sofrer. E esse fundo de 5% já não foi mais direcionado para Manaus. Manaus já não passou, o Amazonas não passou mais, passou a não receber mais essas doses desse quantitativo de 5% do total nacional. E isso fez com que os estados que estavam do sul do país, que agora recebem esses 5% desse fundo, eles passaram a receber mais doses e nós passamos a receber menos doses. Porém, nós ainda estamos aí entre os primeiros do Brasil e assim que se cheguem mais doses, certamente nós iremos colocar à disposição da população para fazer a vacinação em massa. Lembrando que das capitais, Manaus, nós já abrimos para vacinar de 40 anos até 60 anos com comorbidades. E nos próximos dias nós vamos abrir para toda a faixa etária, de 18 a 59 anos, em todas as comorbidades, assim que cheguem as vacinas. Portanto, em função de termos recebido menos vacinas nas últimas remessas, nós não alcançamos mais o primeiro lugar a nível nacional. Prefeito, falando um pouco desse início, o senhor iniciou a gestão
como o senhor disse, no pior, talvez o pior momento dessa pandemia e com hospitais pedindo socorro por falta de oxigênio. A prefeitura ela não tem hospitais para ser atendidos como isso, mas tem oxigênio, tem maternidade, tem oxigênio para o SAMU, por exemplo. Como é que foi durante esse período e as informações que chegavam até o senhor com relação à falta de oxigênio nas unidades, o trabalho envolvido nesse processo para salvar as vidas? Eu fui alertado, né? Nós fomos alertados antes da crise do oxigênio, que foi numa quarta-feira, dia 14, salvo engano. No dia 10, eu estava com 10 dias como prefeito, e fomos alertados da possibilidade de faltar oxigênio. Como a estrutura da prefeitura é bem menor que a estrutura do governo, nós fizemos uma reserva entre 10 e 12 dias para o SAMU, para a nossa maternidade, para a Fundação do Idoso, Fundação Dr. Thomas, e nós nos antecipamos a esse problema. Quando surgiu a questão da falta do oxigênio em função do grande aumento do consumo, a Prefeitura de Manaus não teve nenhum problema. As imagens que andaram, correram o mundo, o Brasil e o mundo, elas não são em unidades da Prefeitura. Para que você tenha uma ideia, eu tinha uma reserva no SAMU de 12 dias. Naquela tarde de quarta-feira, dia 14, salvo engano, dia 14, nós usamos todo o nosso estoque de 10 dias do SAMU. Eu fiquei com estoques para 2 dias. Nós socorremos as unidades de saúde do Estado, até o Hospital Getúlio Vargas, também com os nossos cilindros, as nossas macas, e nós demos a nossa contribuição. Inclusive, a Prefeitura, através do SAMU, contribuiu muito para que nós pudéssemos transferir os pacientes. A crise do oxigênio ela não afetou os serviços da Prefeitura de Manaus. É uma crise que aconteceu em função da nossa distância e também do grande número, né, do crescimento do consumo de oxigênio e da pouca capacidade de oferta das empresas aqui instaladas. Portanto, a Prefeitura não sofreu descontinuidade de atendimento naquilo que se refere ao oxigênio. O senhor disse que 4 dias antes de estourar assim, a falta de oxigênio, o senhor fez uma reserva, né, conseguiu adquirir oxigênio. O senhor tem conhecimento de que isso foi feito em outras esferas também? Eu acredito que até tentaram, porém, a quantidade de oxigênio que se era, para que você tenha uma ideia, a capacidade de oferta de oxigênio aqui na nossa cidade é da ordem de 28 mil metros cúbicos dia. E o consumo era da ordem de 75 mil metros cúbicos, mais do que dobrava a capacidade de oferta de oxigênio. Só que a necessidade, a oferta não atendia à demanda. E devido a essa nossa distância, devido ao nosso isolamento, não termos estradas, até que se chegasse aqui o oxigênio, como chegou depois de alguns dias, muitas vidas ainda, infelizmente, foram perdidas. Porque essa reserva, esse tempo aí de antecipação, pode ter sido até o motivo da saída do ministro Pazuello, né? Existem investigações, aí saber-se quanto tempo, né, souberam que ia faltar oxigênio. Se eles foram avisados e foram avisados. Eu posso falar pela Prefeitura. O Ministério da Saúde, na pessoa do ministro Pazuello, foi muito atencioso com a Prefeitura de Manaus. Inclusive com o governo também, pelas informações que eu tenho. Eles fizeram aquilo que estava ao alcance naquele momento. Com relação às investigações, eu não vou me ater a esse particular, porque eu não tenho acesso às investigações. Mas com relação a Manaus ser a primeira em vacinação, foi em função do ministro Pazuello, que destinou um pouco mais vacinas para Manaus. Ele deu atenção ao Estado, eu estava presente no momento das crises e eu acredito que muito poderia ter sido feito. Porém, se não fosse a ajuda dele, poderia ter sido bem pior. Prefeito, houve a preocupação da Prefeitura de ingressar no Consórcio Nacional dos Prefeitos. Sim. O que mudou com a entrada de Manaus nesse consórcio? Porque, só para complemento de informação, o governo do Amazonas não entrou na Liga Nacional dos Governadores, mas sim na regional, da região norte. O Amazonas ingressou na Liga, mas o senhor ingressou no Consórcio Nacional dos Prefeitos. O que mudou a partir daí, essa grande ajuda? Eduardo, a Frente Nacional dos Prefeitos ela é composta por todos os prefeitos de capital e as cidades com mais de 80 mil habitantes no Brasil. Somos quase 1.800 municípios nessa situação. Ano passado, no auge da pandemia, muitas prefeituras e governos estaduais passaram a comprar
material, equipamento de forma isolada. Muitos deles compraram individualmente, pagaram antecipado e até hoje ainda não receberam. Isso surgiu muitas ações de improbidade administrativa, ações civil pública, até afastamento de governantes à frente dos seus governos, e a Frente Nacional se antecipou, porque muitos prefeitos caíram nessa. Então, a Frente do Prefeito fez um consórcio, 1.700, 1.800 prefeitos, aonde nós vamos fazer uma compra unificada, com menor preço e condições de entrega. Só vamos pagar a vacina quando a vacina estiver à nossa disposição. Então, nós temos a segurança jurídica e também segurança legislativa aprovada pelas câmaras municipais para que nós não possamos incorrer nos mesmos erros do ano passado, do início da pandemia. Então, nós temos tratativas com alguns laboratórios, lembrando que mesmo com a adesão a esse consórcio, toda vacina comprada pelo consórcio, ela vai para o PNI nacional. Do PNI nacional, ela vai ser distribuída para os estados e, posteriormente, para os municípios. Nenhum estado, nenhum município tem condições de comprar vacinas individualmente, até porque nós temos recursos para comprar vacina. O que não existe é a oferta de vacina. Portanto, eu sou o representante da região norte na Frente Nacional do Prefeito. Todas as prefeituras, que mais de 80 mil habitantes e as capitais, eu sou representante do consórcio nacional na nossa região e nós estamos fazendo tratativas para que nós possamos fazer a aquisição conjunta para colocarmos no PNI nacional e depois distribuir a nível estadual e municipal. Então não está fechado ainda que vai ser o laboratório que distribui a Sputnik V? Não, nós estamos nessa tratativa exatamente com a União Química. Inclusive, eu tive que adiar uma viagem na semana passada, porque São Paulo estava naquele super feriado, lockdown, estava tudo fechado. Então, nós tivemos que adiar e muito provavelmente nos próximos dias eu devo estar viajando com a Frente Nacional de Prefeitos. Assim que a Sputnik V tiver com a sua aprovação do uso pela Anvisa, aí nós vamos estar já tratativas finais para que nós possamos fazer a aquisição e colocarmos no PNI nacional. Assim que tivermos a liberação, aí as tratativas finais de fechamento dos compromissos, inclusive a questão financeira, para que nós possamos fazer a aquisição das vacinas. Prefeito Davi Almeida, que nesse primeiro bloco do Entrevista Coletiva já falamos bastante de pandemia. A gente vai para um breve intervalo. No próximo bloco, falar de infraestrutura, falar de economia, esses 100 dias de gestão à frente da Prefeitura de Manaus. Em 2 minutos, a gente está de volta, não saia daí. De volta com o programa Entrevista Coletiva, aqui na tela da Band Amazonas, recebendo o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que faz um balanço dos 100 dias de gestão à frente da Prefeitura. Prefeito, no primeiro bloco já falamos sobre pandemia, agora falar alguns temas aqui, para o senhor prestar as contas aí desses 100 dias. Vamos lá, infraestrutura. A gente começou um ano com bastante chuva e essa chuva abrindo crateras aí na cidade, trazendo dor de cabeça para o motorista. Muitos problemas. O primeiro foi ali na João Valério, um grande problema de uma grande adutora, na verdade um igarapé que passa ali, e nós ficamos ali aproximadamente 2 semanas fazendo um trabalho de melhorias, uma galeria que nós colocamos e ali resolve o problema de por 100 anos, o material que nós estamos usando. Posteriormente, a Torquato Tapajós, uma carreta passou, um problema ocasionado por uma concessionária de telefonia e internet, qual nós já estamos acionando judicialmente, fizemos o trabalho, algo em torno de 231 mil que a Prefeitura contratou uma empresa, a empresa fez o serviço, nós vamos pagar a empresa, mas vamos pedir o ressarcimento da concessionária que deu causa àquele problema e nos antecipamos, ainda estávamos fazendo a Torquato Tapajós quando identificamos um afundamento na Djalma Batista e nós nos antecipamos. O que aconteceu? O igarapé, que é o igarapé do Mindu, que passa embaixo da Djalma Batista, levou todo o material, a água veio por baixo da galeria, do hip-rap, levou todo o hip-rap e a rua ia afundar. Então, um trabalho preventivo que a Prefeitura se antecipou, fizemos o muro de gabião que deu sustentação, já entregamos aquela via. Fora isso,
nós temos um programa de inverno, né? Pela primeira vez, que aqui a gente sempre ouve, só tem programa de trabalho de asfaltamento, tapa-buraco no verão, né? Só durante 6 meses. 6 meses. Na prefeitura, na nossa prefeitura não. Nós fizemos o Asfalta Manaus, um programa emergencial de inverno, porque as chuvas foram muito fortes nesse período, nós estamos acompanhando, e nós estamos recuperando 1.767 ruas na cidade de Manaus. A nossa previsão é ainda até o final desse ano recuperar ao menos 6.500 a 7.000 ruas, a nossa meta. Mas nesse primeiro período, nesses 3 primeiros meses, nós vamos trabalhar 6 primeiros meses nessas 1.700 ruas. Estamos melhorando a nossa arrecadação para podermos também fazer o programa de verão e aí recuperarmos mais 4.200, 4.500 ruas. E aí a gente chega aí a quase 6.500 ruas para que nós possamos dar uma condição melhor de vida para a população da cidade de Manaus. É inegável que foi feito um trabalho nas principais ruas de Manaus pela administração anterior, porém as ruas secundárias dos bairros estão pedindo socorro, as pessoas não conseguem quase sair de casa e é esse o trabalho que a prefeitura está fazendo. O senhor recebeu obras inacabadas também? Muitas Ou obras. Ou mal acabadas? Muitas obras e nós criamos uma comissão com representantes de diversas categorias, diversos órgãos, para fazer esses acompanhamentos. Inclusive o viaduto do Manoa, nos próximos 30 dias, muito provavelmente, estaremos recebendo o próprio CREA, o Tribunal de Contas, a Prefeitura, através da Secretaria de Obras. Fizemos várias recomendações ao consórcio, né, que fez a entrega, fez a construção e a entrega daquela obra. Não estava nos parâmetros de qualidade e também de trafegabilidade, e esses ajustes estão sendo feitos sem ônus para a prefeitura, a obra já foi toda paga. E as plataformas ali, Constantino Neri, por exemplo, ali na frente da Arena da Amazônia? Elas estão sendo finalizadas, nós vamos fazer a utilização, inclusive ainda para esse ano nós estamos planejando, estamos acessando recursos para fazer um viaduto ali, uma passagem de nível ali na Arena da Amazônia, entre a Constantino Neri e aquela ali, a Pedro Teixeira, e o usuário do transporte coletivo vai sair do Terminal 1, na Constantino Neri. Você vai até a barreira, lá na Manaus Itacoatiara, assim, acessar um sinal, um semáforo. E aí nós vamos colocar todos os ônibus naquela faixa do centro, lado esquerdo, para que os ônibus possam utilizar a faixa azul e termos um corredor exclusivo de ônibus na nossa cidade ainda nesse ano de 2021. São esses os desafios, mesmo com muito menos recursos que a administração anterior. Infraestrutura, mobilidade urbana, economia. Manaus hoje conta com o auxílio Manauara, auxílio conectividade, auxílio empreendedor, que foi o último a ser votado, foi no dia 1º na Câmara Municipal, e também do... Merenda em casa. Merenda em casa. Como merenda é que anda? Mesa, né? É a única cidade do Brasil que conta com essa quantidade de auxílios e já estão sendo pagos, alguns já finalizados quase. Sim. Na semana passada nós aprovamos o auxílio empreendedor para 6.000 empreendedores que vão receber R$300. Os trabalhadores, os camelôs que trabalham nas galerias da prefeitura, que trabalham nos pontos da prefeitura, que já estão cadastrados, vão receber um auxílio de R$300 de uma parcela só. Nós temos o auxílio conectividade para quase 8.000 professores por 10 meses, serão R$700 para os professores, para poderem ter uma condição de comprar uma internet, para poder lecionar melhor, ensinar melhor os nossos alunos. Nós temos também o auxílio Manauara, que é o maior auxílio do Brasil, pago pela Prefeitura de Manaus. Serão 12 parcelas de R$200, serão R$2.400 para 40.000 pessoas. E nós temos o Merenda na Mesa, que é aqueles alunos matriculados na rede municipal, os pais vão receber R$150, já são aproximadamente quase 50 mil famílias dos alunos, né, matriculados na rede municipal, que irão receber R$150 e já estão recebendo R$150. Portanto, são 4 auxílios que a Prefeitura de Manaus paga na nossa cidade para que nós possamos movimentar a economia, para que essas pessoas possam, e ainda vou dar mais uma informação para vocês. Nós vamos criar um auxílio através do Fundo Manaus Solidário. Nós vamos dar, ao invés de darmos a cesta básica, onde nós iríamos fazer uma licitação e uma empresa iria ganhar essa licitação, nós vamos dar 30.000 cartões de R$100 para que as pessoas possam ir no mercadinho, lá no seu comércio, no seu bairro, e fazer a compra da sua cesta básica. Serão nos próximos dias
mais aí... Através da Semasc? Da não, Secretaria? através do Fundo Manaus Solidário, Manaus Solidário. 30 mil cartões de R$100 para a população comprar a sua cesta básica. Serão 30 mil cestas básicas, aproximadamente de R$100. Como vai ser a escolha, a seleção dessas pessoas, dessas famílias? Nós estamos finalizando esses critérios, são exatamente os critérios do cartão Auxílio Manauara. Quem recebeu o Auxílio Manauara não recebe o cartão do ticket. Quem recebeu o Auxílio Conectividade não recebe o cartão dos R$100. Quem está recebendo aquele merenda na mesa não recebe esse auxílio. Quem está recebendo o outro auxílio da prefeitura, o auxílio empreendedor, não recebe. Porque nós queremos diversificar para alcançar o maior número de pessoas possível. Nós estamos fazendo o cruzamento de dados para poder fazer a seleção dessas pessoas. Lembrando, Neto, lembrando Eduardo e a você, telespectador. Me permitam falar com o telespectador agora. Eu recebi a Prefeitura de Manaus com um orçamento 1 bilhão e 400 milhões de reais menor do que a administração anterior. E eu passo, a partir de agora, nesses primeiros 3 meses, eu passo a pagar a dívida das administrações anteriores. Para que vocês tenham uma ideia, em 2019, o ano todo de 2019 foram pagos 49 milhões de dívida. Em 2020, 51 milhões. O ano todo de 2020, 51 milhões de dívidas pagas. Somente nos 3 primeiros meses desse ano de 2021, a Prefeitura de Manaus pagou 129 milhões de reais das dívidas contraídas pelas administrações anteriores. E mesmo diante de todo esse desafio, de toda essa dificuldade, nós conseguimos nos 3 primeiros meses de 2021 praticamente diminuir as despesas de 90% das nossas despesas nós conseguimos diminuir, das nossas... Não é despesa, vamos lá, deixa eu explicar para vocês. Eu consegui reduzir quase todas as despesas da prefeitura, com combustível, com aluguel de máquinas, de equipamentos, com aluguel de prédios, com folha de pagamento, tudo isso nós conseguimos diminuir. Praticamente de todos os itens da prefeitura, nós conseguimos diminuir para aproximadamente 90% das nossas despesas. Portanto, é um grande desafio, a despesa está controlada, agora nós precisamos otimizar a nossa receita para que a gente possa fazer muito mais pela população da cidade de Manaus. Um item que muito onerou nesses 3 primeiros meses foi o transporte coletivo. A Prefeitura de Manaus arcou com quase 58 milhões de reais para poder manter o sistema de transporte coletivo funcionando na nossa cidade. Em fevereiro foram 24 milhões, em março foram 21 milhões de reais aportados pela Prefeitura para manter o transporte coletivo em atividade. Prefeito, e como está a conversa com os empresários, com o sindicato dos rodoviários? Porque no dia 12 de março teve uma paralisação e a classe disse que estava há um tempo, há pelo menos um mês, com ticket de alimentação, cesta básica atrasado, que os empresários não estavam repassando. O Sinetran se defendeu, disse que desconhecia esse problema. O senhor, na campanha, foi uma das promessas de campanha do senhor, ajeitar essa história, a conversa entre as classes. Como é que está hoje? Isso é um serviço concedido, né? Isso é uma licitação ganha por um sindicato que eles administram um serviço concedido pela Prefeitura de Manaus. É uma relação patrão e empregado, porém, a Manaus, a Prefeitura, é o poder concedente dessa concessão. E nós estamos intervindo, sempre dialogando, buscando essas soluções. É notório, público e notório, que o sistema de transporte coletivo diminuiu muito o número de pessoas, principalmente no mês de fevereiro. Nós tivemos que colocar, a Prefeitura bancou 24 milhões de reais para que o sistema continuasse funcionando, que pudesse ser pagos os benefícios dos servidores, dos rodoviários, até o combustível também a Prefeitura teve que arcar, porque a queda foi muito brusca. Já no mês de março já diminuiu, pagamos 20 milhões, ainda foi muito. E nós esperamos no mês de abril que o sistema possa se normalizar e a Prefeitura possa agora sim atuar para melhorar a condição do transporte coletivo na nossa cidade, inclusive com relação a novos ônibus, a novas tarifas, a novas tecnologias para que esses ônibus possam andar com mais velocidades. Nós estamos trabalhando com relação a Manaus Inteligente para que nós possamos otimizar os nossos semáforos, os nossos sinais, para que esses ônibus possam trafegar com mais velocidade, dando mais conforto também aos nossos usuários. Prefeito, a gente está falando aqui
dos dias passados, né, de 100 dias, mas tem ainda também nesse ano uma situação que pode dar problema, que é a cheia. Existe uma preparação para algum tipo de problema que possa causar aqui na capital? Sim, nós já estamos nos antecipando a isso, já nos reunimos com a nossa Defesa Civil, com a Casa Militar, com a Secretaria de Obras, inclusive eu quero até agradecer que eu estava passeando e vi num porto daqui de Manaus, eu vi uma grande quantidade de madeira e fui atrás para saber de quem era aquela madeira. Madeiras apreendidas, que inclusive nós estamos pedindo à Justiça que possa ceder para a Prefeitura de Manaus, para que possivelmente no próximo mês de maio, quando tivermos mais cheias dos rios, né, nós podemos fazer aquelas pontes, aquelas pinguelas para melhorar a condição dessas pessoas que serão afetadas pela grande cheia. Se avizinha uma grande cheia, porém nós não podemos afirmá-la se ela será uma das maiores. Porém, com os números que nós temos hoje, nós temos as informações de que nós teremos uma grande cheia. Portanto, a Prefeitura de Manaus já se antecipa comprando kits de alimentação, kits de primeiros socorros, se antecipando a esses problemas, inclusive com muitos problemas de desmoronamento na nossa cidade, causados também pelas chuvas, também problemas herdados, problemas de um ano e meio, 2 anos atrás, que nós estamos entrando e nós vamos resolver para que as pessoas que já estão sendo afetadas, outras pessoas, outras famílias, não sejam vitimizadas. Porém, a Prefeitura já está tomando as providências com relação a essa possível grande enchente. Prefeito, o nosso tempo chegou ao fim. Agradecer ao Eduardo Galvão pela participação aqui na entrevista coletiva. Agradecer a você também pela presença aqui no programa. Desejar aqui, destinar aqui um tempo para a sua despedida, consideração final, falar aqui com a população de Manaus sobre esses 100 dias. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado, Neto. A você que acreditou em nossas propostas, e nós estamos trabalhando diuturnamente. A população tem reconhecido isso no meu dia a dia, nas ruas, em todos os lugares que eu vou. Eu estou muito feliz com o retorno que eu estou tendo da população, e você sabe, vocês elegeram um prefeito para melhorar a vida das pessoas dessa cidade. E nós estamos fazendo isso. Mesmo com menos recursos, nós estamos otimizando as nossas receitas para podermos fazer mais por você. Temos boas perspectivas para o futuro e assim nós queremos continuar o nosso trabalho. Tenha certeza de que nós estaremos nos debruçando, fazendo o que há de melhor para melhorar a vida das pessoas da nossa cidade. Muito obrigado e uma boa noite. Prefeito de Manaus, Davi Almeida, obrigado também, uma boa noite, saúde acima de tudo. A todos, a você de casa também, muito obrigado por ficar até agora com a gente aqui na entrevista coletiva. No próximo domingo a gente está de volta. Até lá.